tem algumas coisas que elas funcionam de uma forma que a gente fica pensando, por que que elas não são diferentes? Por exemplo, dia 4 de junho, esse mês, no iniciozinho do mês, foi publicado no Diário Oficial da União, pelo governo federal, um decreto reduzindo o imposto de importação de bens de capital, uma série de bens de capital. Qual é o objetivo desse zeramento do imposto de importação? Possibilitar que as empresas importem bens de capital, máquinas, etc., e passem a produzir, ter mais produtividade nas suas fábricas para o abastecimento interno e até para a exportação. E zerou também a alíquota de importação de feijão, 10%, zero. Pô, feijão tinha imposto? Sim, claro. Nós temos que proteger o nosso mercado interno, como todos os países fazem. Tem medidas protecionistas. Os Estados Unidos, para importar produtos que eles têm lá dentro, é caríssimo. Pagam caro para importar lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem que ser a mesma coisa. Na Europa tudo é assim. Mas, enfim, como esse ano a alegação de que nós tivemos uma seca, aquela coisa toda, a produção de feijão caiu muito, e daí o aumento de preço, que é essa alegação, que é que se faz, zera-se o imposto de importação. Bacana, legal? Sim. Só que aí, o que aconteceu? Quem ficou sabendo disso? A grande imprensa divulgou isto, levou ao conhecimento de todo mundo, baixou o preço, está baixando o preço do supermercado, no armazém, está baixando o preço no atacado, a importação está vindo. E aí? Essas informações é que são filtradas. Isto é, eles politizam tudo. A imprensa politiza tudo. E quando eu falo imprensa, sabe o que eu estou falando, né? Tem muita imprensa que repica, pega na internet lá, que o Estadão, a Folha, a Veja, aí eles repicam isso. Mas, pô, é de interesse público isso, cara. Por que não divulgam que a importação de feijão zerou? Isso vai provocar, inclusive, aqui, internamente, a redução do nosso feijão. Porque a concorrência, aquela coisa toda, né? Pois é. Zeraram o imposto de importação do feijão. Vai vir feijão importado, obviamente, mais barato. Vamos ver o que vai acontecer com o preço dele lá na gôndola. Porque o hábito é tradicional aqui no Brasil, quando se reduz, desonera, zera impostos, eles vão sempre para os mesmos bolsos. Essas reduções deixam o governo de arrecadar e vai para o bolso de aqueles que corneteiam os políticos, corneteiam os governos, os prefeitos, corneteiam todo mundo. Só que quando tem esse tipo de coisa, eles dão um jeitinho de recompor mais de lucro. Aconteceu com a cesta básica, aconteceu com um monte de outras coisas, de outros produtos, etc. Tal. Enfim, olho vivo que cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede. Rodovias. Quando aconteceu, demorou um monte, deixaram sucatear praticamente todas as nossas rodovias aqui da nossa região, principalmente. Aí fizeram o edital, demorou, porque o edital voltou, porque não era bem aquilo, porque enfim, o edital foi publicado e começou a trabalhar a empresa contratada. Cara, vocês já viram como é que está isso aí? Aqui para o lado de Veranópolis, por exemplo, foi feito o recapeamento, eles fizeram fresamentos, colocavam o asfalto ali, o novo asfalto, etc. Tal. Maravilha. Aí, semana passada, vocês foram ver como é que está aquilo? Aqui, pro lado de cá, pro lado de Farroupilha, aqui entre aí, o trevo da Tela Sul até Farroupilha, o que está essa rodovia? Agora está tendo buracos, inclusive ali naquele trecho que era pedagiado pela Convias, tem buracos ali. Quer dizer, mas será possível que não tem nada que caia na mão de governos que funcione? A EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, foi criada para substituir o ineficiente DAIR. O DAIR não existe mais, né? Tem 1.400 e não sei quantos funcionários, mas a gente está querendo saber para quê? Não estou entendendo bem como é que funciona aquilo. Mas peraí, mas será que não fiscalizam isso? Estão fazendo agora o recapeamento aqui entre Bento e Carlos Barbosa. Aliás, durante o horário de expediente. Eles fazem 5 quilômetros de tranqueira a cada lado ali,
porque estão trabalhando de dia. Trabalhar de noite, cara, pega meia-noite às 5 da manhã. Pô, faz favor, meu. Funciona assim lá em Porto Alegre, entre Novo Hamburgo, lá, aquela região até Porto Alegre, na BR-116. Por que aqui não pode? Por que essa empresa aqui não pode? Aquela pode, que aquela também é contratada, só que pelo governo federal. Por que não pode isso? Tem que criar problemas. Eles têm que mostrar que podem causar problemas. Tranqueira nas rodovias, num trecho extremamente movimentado como é esse. Claro. Bom, aí vocês viram o que está acontecendo agora? Já em locais onde foi feito o recapeamento, há menos de um mês já tem buracos. Exatamente igual a quando a IEDA fez o recapeamento lá de Carlos Barbosa até São Vendelino. Se lembram? 60 dias tem um monte de buracos. Tiveram que recompor. Mas espera aí um pouquinho, quem fiscaliza isso aí? Quem faz esses contratos? Qual é a espessura do asfalto que tem que ser colocada para suportar esse trânsito todo aí? Pô, mas será que ninguém responde isso? Será que nós vamos ter que continuar pagando essa conta horrorosa que nos apresentam sistematicamente? Ninguém fiscaliza, ninguém faz nada. Alguém tem que pegar o celular do governo do Estado. Tem gente aqui que tem celular do governo do Estado. Liga para o governo e espelha assim, Tarso, estão botando o teu rabo aqui, meu amigo, porque estão fazendo um serviço nojento aqui, não funciona. Querem prejudicar a EGR e o governo do Estado? Pois estão conseguindo, com certeza. Alguém tem que avisar o governo disso. Não sei se o governo sabe dessas coisas, que tem esse tipo de coisa acontecendo nas rodovias, no nosso asfalto aqui. Acho que está na hora de avisar. De alguém sair daqui e chegar lá, olha, governador, está acontecendo isso e aquilo. Vai lá dar uma olhadinha. Ou pega o pé de quem tem que fiscalizar isso. Olha o contrato, como é que foi feito, se aquilo ali é realmente o que eles estão fazendo o que está escrito. Do jeito que está, obviamente, só vai ter um prejudicado, o governo do Estado. Com certeza. Claro. E nós que andamos por aí, né? Nós que colocamos os nossos carros nessas rodovias chinelonas, chubrega, vagabunda, mal conservada. Pois é. Querem pedágio de novo? Ótimo. Que beleza. Vamos botar pedágio. Agora vamos fazer a coisa funcionar. Cobrem, mas ponham a coisa a funcionar. Ponham as rodovias em estado de conservação adequado. Não deixe essa gente que faz hoje, daqui 15 dias já tem buraco. Não é assim que funciona em qualquer lugar civilizado. Honesto do mundo não é assim que se trabalha, com certeza. Alguém vai fazer alguma coisa? Nós vamos estar de olho, com certeza. Tá? Sonegrômetro. Eu comentei ontem rapidamente aqui, uma entidade de fiscais da Receita criou o sonegômetro. Sabe que os empresários colocaram em São Paulo um painel lá, onde muda uma velocidade impressionante a arrecadação de tributos no Brasil? Claro, tem gente que diz que não é só federal, impostos municipais, estaduais, federais, etc, etc. Está tudo somado ali. Então, aquela velocidade que se arrecada imposto no Brasil. Pois eles, os fiscais, agora criaram um sonegômetro, um painel semelhante que está colocado ali, também numa velocidadezinha ótima, o quanto se sonega de imposto nesse país. Quer dizer, países como os Estados Unidos, até o camelô lá na rua, aquele cara, o sujeito aquele que vende chapeuzinho, boné, fitinha de não sei o quê, chaveirinho da Estado da Liberdade, ele tem uma maquininha. A pessoa pede, mate, quanto é que é isso aí? Ele pega e diz lá, $2 e tal. Ele pega e bota $2. Só que quando ele entrega o cupom, é $2,16, porque tem a taxa, o imposto único que se paga lá. Todos pagam, por isso que todos pagam menos e a arrecadação é muito, estupidamente maior que a nossa. Porque ninguém sonega, porque se paga pouco. Aqui se paga muito, e quando se reduz, eles botam no bolso, fica como lucro. Entendeu? O sonegômetro vai ter que ser muito bem divulgado. Mas eu acho que não vai, hein? O sonegômetro não vai ter a divulgação que teve o impostômetro. Pode apostar nisso. A Dilma foi para a televisão, fez um pronunciamento, reuniu o Supremo Tribunal Federal, se reuniu com a OAB, etc. e tal, e foi comentar sobre as proposições dela. O que eu acho interessante é o seguinte, ela chegou e disse, vamos propor
vamos abrir o debate para uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Ela nunca disse em nenhum momento, olha, eu ouvi aquilo ali umas 10 vezes para ver se o meu ouvido está me traindo. Ela nunca disse que seria exclusiva para a reforma política. Não tem ninguém que conhece um pouquinho de legislação, fale com o seu advogado, ele vai dizer que uma Constituição que nem a nossa tem que ser revista. Ela está uma colcha de retalho, é um que é aquilo a nossa Constituição. Já tem 73 emendas divulgadas e publicadas, inclusive emendas que não deveriam existir. Quantos artigos da Constituição ainda faltam ser regulamentados? E ela já está com 25 anos, não regulamentaram ainda. Ou seja, está na hora de revisar essa Constituição, mas não do jeito que ela foi feita 3 anos depois de acabar o regime da ditadura, aquela coisa toda. Reuniram, o Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte, eles, os deputados e senadores, fizeram a Constituição como eles quiserem e acharam melhor para eles, divulgar a Constituição Cidadã. E eles continuaram deputados e senadores. Então vocês se perguntam, por que tem foro privilegiado? Por que eles se fixam os salários, fazem o que bem entendem? Por que um monte de artigos não são cumpridos? Como aquele, por exemplo, que limita o teto salarial de todos os funcionários públicos do Brasil no valor do salário de um ministro do Supremo Tribunal. Por quê? É só questionamentos e não temos resposta. A proposição era, vamos debater se nós temos que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e fazer um plebiscito, ver se o povo quer ou não quer. Bom, aí apareceu o Aires Brito lá dizendo que ela estava atropelando a Constituição. Cristo, eu acho que aqui, eu vou pedir meu dinheiro de volta, sério mesmo. Eu estudei no primário, me formei, fiz pós-graduação, e não aprendi nada. Eu não aprendi nem sequer a ouvir as pessoas. Eu não consigo captar essas coisas aí. Ela atropelou a Constituição, disse que iria fazer uma proposta, abrir um debate e atropelar a Constituição. Cristo, é só olhar quem pode propor uma Assembleia Nacional Constituinte. Simples assim. Aí vem o ministro, que se aposentou já do Supremo Tribunal, o Aires Brito, aquele mesmo que não deixou lá, deixou arquivado, está lá parada, o Mensalão Mineiro e muitas outras, né? Esse mesmo vai lá e a presidenta atropelou a Constituição. Cristo só falou, ela disse, vamos abrir o debate, vamos propor. Ela fez um decreto mudando a Constituição, ou criando a Constituinte? Não, ela não fez isso. Tanto que a OAB, reunida com ela, o órgão dos advogados do Brasil, foi lá e disse para ela, olha, tem que ser, não pode ser exclusiva, para tratar de um assunto pontual, não pode ser sobre a reforma política, Isso que foi feito, nada mais. Mas, enfim, vocês perceberam o que fez o Congresso Nacional ontem? Foi lá o Renan Calheiros, do Senado, e já começou a falar que vai fazer acontecer, não sei o quê. Um monte de coisa que estava entupida, estava parada lá. Sabe por quê que eles vão votar tudo isso aí? Sabe aquele ditado, quem tem aperta? Apertou deles. Apertou deles lá. Por isso que ele fez isso, está fazendo isso. Quer dizer, o manifesto das ruas, não aqueles bandidos marginais, delinquentes, fora da lei, esses só levaram porrada e tem que levar muito mais, tem que jogar na cadeia, sim. Aqueles outros que estão pela internet pressionando, estão conseguindo atingir os seus objetivos. A Dilma mandou para lá, em dezembro, para o Congresso Nacional, a proposta, o projeto para aplicar 100% dos royalties do petróleo na educação. Estava lá parado, o Congresso Nacional. Eles não trabalham, cara. Eles chegam lá na terça e vão embora na quinta. E durante esse período aí, a maioria deles fica coçando o saco, não sei o que fazem lá. Então, agora eles vão trabalhar. Agora já até estão falando que vão suspender o recesso. Recesso não, as férias de julho, para votar o que está parado lá. Palmas para eles, vão trabalhar agora. Que bom, né? Valeu o protesto, valeu aquele papo da Dilma assim, que jogou no colo do Congresso Nacional um monte de coisa que estava lá parado. Agora tem que parar para entender as coisas, tem que se ler, procurem se informar. A PEC 37
foi fulminada ontem de noite no Congresso Nacional, 430 votos negativos contra 9, que queriam a PEC 37. Só que, continuo dizendo, pergunte para o seu amigo, seu vizinho, se ele sabe, leu o texto da PEC 37. Ela não nasceu e já morreu, sem que ninguém tivesse conhecimento sobre quem é o pai da criança, qual era a projeção dessa criança. Ela não nasceu e morreu. Acabou. Um assunto a menos agora para encher o saco. Aí a PEC 37. Morreu a PEC 37. Quero ver quando vão começar a fazer as mudanças constitucionais que o povo não sabe que tem que existir e elas têm que acontecer. Sim, acabar com privilégios. Esses privilégios têm que terminar de uma vez por todas. Por exemplo, gastaram não sei quanto para viajar para o exterior aí, tá. Mas peraí, vocês sabiam que as mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando saem eles de férias, elas vão de primeira classe? Se você paga uma passagem R$1.000, na primeira classe é 3.500. Vamos debater isso, vamos ver se a sociedade quer pagar essa conta mesmo? Quer dizer, é uma série de coisas que nós precisamos de uma vez por todas protestar. Protestar contra esses abusos que tem todos os poderes, nos 3 poderes, que fazem o que bem entendem. Temos que protestar contra os impostos que são zerados e rebaixados e não repicam lá no bolso do consumidor. Temos que protestar contra isso. Contra esse festival de partidos que tem no país, tem mais de 30, faz 4. Os petistas, antipetistas, muito antes pelo contrário, eu não sei de nada. 4 partidos chega. O resto é figuração. O resto é tudo nanico aí que então é para balcão de negócios. Então, vamos pedir que isso seja mudado também, urgente. Quem sabe nós vamos conseguir, né? Pois é, quem sabe. Hoje de tarde, bom, na Bahia é feriado, né? O baiano lá para fazer feriado é só dizer, pessoal, quem sabe um feriado essa semana? Eles fazem mesmo. Então, hoje às 4 da tarde tem Brasil e Uruguai pela Copa das Confederações, que, aliás, tem um monte de gente querendo tirar do brasileiro uma das suas maiores paixões, o futebol. Macular. Não vão conseguir. A Copa vai ser no Brasil, sim, e vou falar muito mais sobre isso, pode ter certeza. Hoje à tarde, às 4 horas, Brasil e Uruguai, valendo vaga na final da Copa das Confederações no próximo domingo. Vamos torcer que o Brasil ganhe. Afinal, nós somos brasileiros. É isso aí. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br